isolar aquela pessoa que está com aquela doença, para ela não passar para o outro, entendeu? Não passar para o outro. Então, ali tem que ter uma pessoa cuidando, o profissional cuidando, né? Para não espalhar, principalmente para os mais velhos, que acaba sofrendo mais, que é quem acaba adoecendo mais. Então, tem que tomar muito cuidado. Se a doença entra, tem que proteger os mais velhos. Então, tem que fazer como que um isolamento, mesmo dentro da casa, né? Você lembra, Vitor, como o pessoal faz quando aquele tá fusão, né? Ou quando nasceu criança, quando vai ficar homem, mulher, tem que proteger, né? Tem que separar, porque a pessoa fica mais vulnerável para espíritos ruins, não é isso? Esse que o povo fala, né? Então tem que fazer uma coisa parecida com esse. Fazer uma proteção, deixar a pessoa ali protegida, para ela não pegar doença. Aí ninguém pode usar a mesmo cuia, a mesmo prato, o mesmo talher, a mesma arranhadeira. Pode usar, não passar também. Então eu penso, Vitor, que a gente vai ter que conversar muito e também com os pajés. Eles sabem também ajudar quando a pessoa fica mais doente, por que aquela lá ficou mais doente? Até pode, com certeza, mas ele precisa se proteger também, ele precisa usar aquele protetor para ele não ficar contaminado. Né? Então, eu acho que tem muitas coisas para a gente conversar junto. Por exemplo, eles estão falando que aquele oxigênio ele está passando feitiço. Esse que o pessoal fala, né? É assim que o pessoal fala. Então, como que a gente pode ajudar nessa parte? A gente pode pedir para proteger o oxigênio. Como é que o pajé pode ajudar a proteger o oxigênio? Não deixar entrar o feitiço. Tem que ajudar, né? Então, a gente tem que trabalhar junto, sabe? É assim que eu penso. Aí, você pode usar aquele máscara. Não é inalação. Não é inalação. É oxigênio. A máscara. Aí ajuda. Aí não parece com... É pior. Então, tem muita coisa para conversar. O pessoal está muito assustado. Eu estou ouvindo o pessoal falar, fala assim, eu não quero... Eu sei que lá vão pôr aqui e eu vou morrer. Assim que ele fala. Então, ele não quer sair para a cidade. Então, ele acaba morrendo do que devia morrer. Isso está acontecendo. Então, a gente precisa conversar muito, orientar e ter um tratamento fora da área, um tratamento bom, um tratamento certo. E dentro da área tem que ter um tratamento certo. A pessoa que está lá com quadro leve, com considerado, ele pode atender lá na mesmo, não precisa sair. Mas ele precisa aceitar. Se não aceitar colocar, ele vai passar, ele vai ficar pior. Isso são algumas pessoas. Deu para entender? Exatamente. Tem até coisa interessante lá na Afufukuri, aldeia Afufukuri de Cuicuro, chegaram até a falar, não, nós não estamos atendendo o celular, porque pelo celular está chegando o vírus. Vocês estão vendo uma coisa, muitas informações assim... Falsa, né? Falsa, né, e tal. Falou, não, como que um celular vai transmitir? Só se você pegar no celular que veio de lá e tudo bem, mas assim, falando distante, tem essa coisa assim, entendeu? É coisa de indígena mesmo, assim, acaba alimentando um monte de coisas assim, distorcido, né? Mas é difícil, né? É difícil, né? Nunca... Já tô com o pé na cova aí, nunca aconteceu, nunca vi isso na minha vida, uma doença desse tão
tão violento, tão rápido, assim, toda a comunidade. Não dá muito tempo, duro. não dá tempo para nada, para se preparar e tal, essa coisa vai só diluindo, diluindo, a gente vê só pessoas morrendo, e sim a gente poder fazer nada. Isso que é mais triste, né? Essa coisa assim. É verdade. Deixa eu te perguntar, Vitor, quando você era pequeno, né, o seu pai, o seu avô, eles contaram para você sobre a doença da epidemia? Contaram, Como que foi? na época, no caso de sarampo, 1958, 57, 58, 57, por aí. Sobre essa questão. Eu tenho essa experiência de epidemia de sarampo na época, nos anos 50. Isso. Morreu muita gente, tanto Chavante quanto os Bacairi na época também. Eu era até para me preparando para fazer furação de orelha na época, eu e meu irmão, afinado meu irmão, acabando, meu tio que ia fazer essa furação faleceu, nós ficamos doentes também e tal, e passou essa fase. E só depois, não me lembro quanto tempo que veio vacina. Aí depois veio varíola, né, aquelas feridas grandes. Também eu cheguei de ter varíola, que eles falavam. Isso aí. E com a vacina já deu amenizada mais um pouco, né? Morreu menos a gente, mas com sarampo foi igualzinho ao que está acontecendo, porque não tinha vacina e tal na época. E isso aconteceu comigo quando a gente morava em Marechal Rondon, ainda não era território de Chavante ainda. Era os Bacairi que ainda perambulavam por lá. Entendi. Os Bacairi que vieram do Xingu, que ainda morava lá, no caso, meus avós, tal, essa coisa. Uhum. Nessa época. Nessa época morreu muita gente, né? Morreu muita gente, morreu Bacairi e morreu muito Chavante. Chavante estava em fase de, como se fala, eles estavam vindo ainda, se apresentando ainda, na época, para onde criaram Marechal Rondon, território Marechal Rondon de Chavante. Na época, Sim. morreu Chavante na época. Sabe uma outra coisa que eu queria comentar com você? Eu tô sentindo que tem uma coisa que também é muito difícil, Vitor, que é o pessoal quando falece, né? A dificuldade aquilo que você estava falando. O pessoal não sabe que pode pegar a doença, né? Então acaba espalhando essa doença. Como está acontecendo aí também, né? Exatamente. Exatamente, é isso. Eu vi até um videozinho que fizeram do Chavante. Nossa, que perigo, eu fiquei triste. Chorei um pouco, mas para despedida da parentes, essa coisa. Muito triste. Por isso que o melhor remédio, né, Vitor? O melhor remédio é ficar isolado, é não aglomerar, não chegar perto de quem está doente, né? Por exemplo, os profissionais de saúde, né, que vão entrar em área, eles têm que estar sem a doença, tem que fazer aquele teste, tudo, né? Para não carregar também, né? Eu perguntei para o Camaninho ontem, para ele falou que eu estava no polo base de UAV. Aí ele falou, e aí, parente, como que vocês estão aí? Eu esqueci de tá bom? Não, aqui tá, por enquanto tá tranquilo e tal, essa coisa assim, ainda bem. Mas também aqui não estamos deixando entrar nem mosca que vem da cidade. É isso Falei, mesmo. é isso mesmo, falei, tem que, não pode amolecer.
E é assim mesmo. Por isso que nós ainda estamos assim, não tem ninguém ainda. Eu, pelo menos, estou bem e tal. Ele falando assim, eu vou voltar para minha aldeia. Eu acho que ele deve ter voltado hoje, lá para o Gossogo. E ele, segundo ele diz que lá no Uawi, na aldeia nova, não sei se você que já conhece lá a aldeia nova dele, tá boa. O polo lá diz que tá boa. O polo dele, lá, tá. Eles fizeram um trabalho muito bom ali, viu? Eles estão fazendo o pessoal ficar em quarentena, longe, numa fazenda lá perto, sabe? Eles ficam na quarentena, não deixam entrar sem fazer quarentena. Profissional, outra pessoa que vem da cidade, sabe? Aí vem comida, o pessoal compra coisa pela internet lá. Eles estão com aquela maquininha. Você põe um cartão e compra, vai chegar lá na fazenda. Eles seguram lá toda a mercadoria. E aí desinfeta, guarda a mercadoria até sair o vírus. Aí quando tá bom, aí pode entrar na aldeia. Eles estão fazendo isso com tudo. Então, por isso que não chegou lá ainda a doença, sabe? Então, minha filha, semana passada, teve lá. Até na Fazenda Congo, parece que é até só lá que pode ir. Aí de lá vem o pessoal pegar, desinfetado e tal, justamente isso que você falou. Aí ela foi lá na Afukucuri também, eles tinham esse pessoal lá aguardando eles distante e tal, essa coisa. Mas graças a Deus, minha filha até no momento ela não tem sintoma, ela tá bem e tal, mas também quando ela chega, a gente ela banha, é muito álcool mesmo e tal. Tem que se cuidar. Se cuidar, tá bem. Aqui tenho 3 netinhos aqui, né? E aí a gente tá... Mas de vez em quando ela tá indo lá para essa aldeia. Eu fui no Coluene, fui lá no Uawi, fui aqui perto do Gaúcho aí, essa coisa assim. Então, você sabe que tem uma coisa, Vitor, que eu não falei, né, que você perguntou o que é importante para melhorar, para não descontrolar a doença. A gente está fazendo um trabalho, Vitor, junto com o seu filho, junto com o pessoal da FUNAI, com o pessoal da TICS, com o pessoal do distrito, com o pessoal do ISA. Esse trabalho conjunto ajuda, dá apoio, porque às vezes não chega rápido aquele equipamento, a gente ajuda. Todo mundo está ajudando, né? Então isso é um trabalho, quando você trabalha junto e que o inimigo é um só, que é o vírus, a doença, você consegue um resultado melhor. É assim que a gente está pensando. É justamente isso que está salvando muita gente, Sofia. É justamente essa ajuda, essa parceria, as associações aí estão se juntando aí para adquirir mais verba por aí, que eles fazem propaganda e tal. E tem ajudado muito esse pessoal. Muito mesmo. ISA, então, tem ajudado com canoa, gasolina, a estrutura que a ISA tem. Entendeu? A ISA tem ajudado muito aqui, mas muito mesmo. Demais. Entendeu? É isso aí. Tem que ser parceiro, né, Vitor? É assim que a gente ganha. Exatamente, é isso. Tem que ser parceiro, porque senão sozinho, o pessoal também entenderam que sozinho a gente não faz nada, né? É isso aí. Você sabe que outra coisa, Vitor, o pessoal está fazendo também? Lá no Moigu, no Iujá, em várias aldeias, eles estão indo para o mato. Fugindo para o mato, para acampar. O pessoal lá do Sobradinho, as famílias estão indo para o mato, para ficar isolado. Isso é o que o pessoal antigo fazia. Você deve lembrar. Muitos povos fizeram isso, né? Eles ficam isolados para não pegar a doença. Acampamento, né? Eles fazem acampamento. Você está sabendo esse? Sim. Minha menina, quando foi lá, ela teve que
O pessoal do Sobradinho, eles teve que ir atrás deles, assim, lá dentro do mato, diz que difícil acesso pra caramba. Ela até falou, nossa, lá o pessoal tá escondido mesmo, é difícil até de a gente chegar lá. Ela falou assim. Eu acho que está segurando mesmo, Sofia, o isolamento, assim, desse pessoal lá. Lá do médio para baixo, né? É isso aí. O pessoal está conseguindo segurar. Vamos ver. E também, é o que eu te falei, Vitor, o importante, quando aparecer um caso, não pode ficar em pânico, porque às vezes o pessoal fica com tanto medo, fica todo mundo em pânico. Não pode. Tem que tratar cada caso devagar, isolado, para não virar aquele confusão, entendeu? Mas, Sofia, você falou uma coisa certa agora, hein? Realmente dá pânico. Dá pânico, assim, como se fosse assim, a pessoa adoece assim, nossa, aquele, mais uma tristeza assim que tira toda, assim, põe a gente no chão, entendeu? De tristeza e tal, de medo também, é pânico, né? Digamos assim, deu pânico nessa. E, sei lá, eu acho que deve ser trabalho de psicologia aí daí, nesse. Né? Maria aí, esse pessoal, que é muito, é pesado demais, é muito difícil, muita tristeza. Tristeza mais do que alegria, você vê aquelas alegrias que você conhece nas aldeias, não tem. Não tem. Você vê aquela dança de Tauaramanã que a gurizada gosta, ninguém nem cogita, nem fala nada sobre essas coisas, entendeu? Aquela reunião de pessoas assim. É uma mudança assim, realmente torar as pessoas no pescoço, entendeu? E aquilo que eu falei, é uma mudança mesmo, inesperado, rápido, que está acontecendo isso aí. A partir do momento que passar essa pandemia, nós, todo mundo, eu acho que indígena e não indígena, nós vamos ser outro povo diferente. Porque é Para melhor, né? difícil, para melhor, se Deus quiser. Mas nesse momento agora, a gente está sentindo que a gente não estava preparado para esse tipo de doença assim, tão perigosa e tão agressiva, entendeu? Que matava imediato, que pessoa morta contaminava, assim. É Mudança. muito Até terrível. eu tenho convicção que até algumas danças eles vão ter uma adaptação mais maneiro daí, não mais tão pesada como os antigos exigiam, né? Essa nova geração vai maneirar mais coisas, questão espiritual, essa coisa assim. Menos dieta, isso vai acontecer. Menos dieta e tal, vai acabar enfraquecendo muitas medicinas tradicionais, assim, de dieta, tá, essa coisa. Tomara que não aconteça aí, porque eu, pelo menos, assim, eu tô vivo falando aqui com você, mas só que, para mim estar aqui falando com você, eu fiquei 5 anos, casa hospital. Operei 3 vezes, eu tive que vir aqui em Canarana para tratar com Deus, eu tenha ela juvenil aqui com raiz e tal, melhorei. Falou, parente, você vai ficar bom, e graças a Deus fiquei bom. Entendeu? Eu acho que você chegou de conhecer Juvenil, que era raizeiro aqui em Canarana. Irmão de Aritã, conheceu? Sim, conheci. Irmão Mas de eu conhecia mais quando era o Paru mesmo, né? O Canato, ele que contava pra gente das ervas, da raiz. Mais o pai deles que eu conhecia. Então eu tratei com ele e com Tunuli. Esses dois aí, nossa, me tiraram da cova. Fiz uma limpeza de corpo, tomei
uma garrafada deles, assim, falou que tem que tomar rápido, senão pode perder o extrato. Não sei o que quis dizer isso. Ele para me tomar assim rápido, senão podia perder o extrato. Segundo ele, assim, tá? E tive que tomar em uma semana uma garrafada boa, muito boa mesmo. Aí tem que vomitar, né? Mas sim, primeiro eu fiz a limpeza de corpo, vomitei aqui mesmo, aqui, no quintal onde eu estou falando, para me poder tomar esse chá e depois me alimentar. Falou, você não vai tomar café no momento, nem açúcar, essa dieta assim que os índios sempre passam, né? Passei por isso. E acabei, graças a Deus, bem. Agora estou bem. Eu acho que perdi um pouco a memória, assim, em função de anestesia, que eu tomei, assim, na minha opinião, né? Eu acho que eu fiquei meio bobão, assim, depois que eu operei e tudo, né? Eu achei um pouco meio estranho, assim. Parece que eu estava muito distante das situações e tal. Depois que eu fui me recuperando, aos poucos, me voltando ao normal, depois da operação, tudo, mas fiquei uns 4, 5 meses assim, nessa fase de recuperação de memória, entendeu? Mas foi bom, estou bem agora no momento, graças a Deus. Mas assim, tomando remédio convencional, de um lado eu ia aqui no posto de saúde, e do outro lado eu tomava chá, assim, indígena, assim, falava, parente, é aqui. Não pode ser mais nem pequeno, é aqui. Se você tomar mais, você vai cagar. Se você tomar menos, é a mesma coisa que tomar água, não vai dar efeito nada, é aqui. Nossa, era bem disciplinado mesmo. Mas valeu a pena, valeu. Gostei. Que bom. Graças a Deus. E o que o pessoal está falando? Conhecimento, né, dos parentes, o que estão falando que é essa? De onde os Bacairi tá usando muito casco de anta, que eles falam. Casco de anta em físico, né? Casco de anta mesmo de verdade, que estão queimando, fazendo chá. E em planta. Existe planta, não sei se você chegou de conhecer, aqui no Xingu. Ela é uma folha tipicamente assim, pé de anta. Casco de anta, assim. É folha. Aí pega, queima ele um pouco, faz um chá. Eles estão falando que está muito bom assim para respiração, para respirar. E eu acho que como se fala, gordura de jacaré também estão falando que é bom para limpar fígado não, como que é? Outro pulmão. Eles falaram que é bom porque assim, eles têm aquele negócio de indígena, falam assim, bom, jacaré fica dentro d'água, tem fôlego e respira bem porque ele tem pulmão limpo, essa coisa assim, né? Aí fala que eles estão dando, tá dando certo, né? Mas só que Bacairi tem essa tradição de não matar jacaré, né? Que eles têm esse mito lá na cabeça deles que bem no princípio ele virou gente, tá? Então eles não matam, eles têm eles como só quando vem para a cidade, no Pantanal, aí eles compram no vidrinho, Cuiabá. Então, falando que tá bom, tá dando um bom resultado, mas só que tá difícil arrumar isso aí. Né? Interessante. E o pessoal fala que eu conversei com o parente lá, com o Icuro, a maioria falou, também nós não comemos ainda. Ele falei, nós baqueireiros, então tá tudo igual, então. Falou, mas só que é assim. Falou, não, o pessoal tá tomando gordura, comprou lá em Cuiabá e tá, falou que sarou, ficou bom, porque o pulmão dele ficou limpo. Estão se respirando bem, tá? Assim,
Aí, tem essa questão cultural, né? Você sabe que nem todo mundo aceita essa coisa. Tem que os mitos, assim, acaba querendo, não querendo, essa coisa assim. Uhum. Os pajés têm colaborado muito, mas muito mesmo, assim, na indicação de medicinas, assim, de raízes, folhas, essa coisa assim. É, né? Lá no E, Bacairi, eles estão usando quina, né? Quina do Cerrado. Conhece? Conhece quina do Cerrado? conheço que era o que o pessoal usava para falar. Então eles estão usando a casca dele assim, faz chá. Eles estão falando que é muito bom. Muito bom. É. Mas é isso. Você acha que apareceu essa doença? Viu já alguém coisa? Parente? Indígena? Por que apareceu essa doença? Não entendi. Eu queria saber se algum parente ou algum indígena, explicar por que apareceu essa doença para todo mundo. Essa doença ruim, por que está aparecendo? Olha, eu não sei te explicar como que aconteceu. Eu sei que lá no Bacairi chegou tudo de uma vezada só, numa pancada só. Já adoeceu meu irmão, as 5 primas, assim, pegou 7 de uma vez, assim, na pancada só, depois de um mês e pouco sem ir para a cidade. Segundo eles falaram assim, nós estamos com um mês sem ir na cidade e a gente pegou aqui na aldeia mesmo. Agora ninguém sabe, mas, Entendi. e só que os primeiros que foram afetados foi assim, maneiro, entendeu? Não foi muito forte. Se recuperaram. Quando o médico chegou lá, deu positivo. Eles já ficaram isolados imediatamente. Aí só que depois foi só aumentando daí. Aumentando, aí começou a morrer. Primeiro quem morreu foi Euclides, que era hemofólise, que faz transfusão de sangue. E foi o primeiro que morreu. Aí depois acharam que era só com ele, porque pela transfusão, né? Aí depois morreu o Armindo, que já era doente e velho também. Aí depois de Armindo, lá do Paicom, aí veio a vez do cunhado dele, Getúlio, que era um velho também, morreu. Aí veio meu tio Maiuca, que é velho também, 84 anos por aí. Veio falecer ontem de ontem. Aí logo em seguida veio o Gilson, que é ex-cacique de lá, Gilson Calto, né? Que tem descendência aqui no Xingu, também faleceu ontem. E Nossa. assim, aumentando, uma menina lá acho que tinha 32, 33 anos, também fez a operação lá de hérnia e eu acho que se contaminou lá e faleceu também, lá em Rondonópolis. E assim vai só nos Bacairi. E aqui no Xingu, em princípio, a gurizada aí fugia de lá, vinha para a cidade e voltava assim. Aconteceu foi isso, entendeu? Aí depois, nossa, foi um pânico quando a primeira aldeia dos Calapalo foi, nossa, nós ficamos Desespero. desesperados. Falei, acabou o parente Calapalo lá do Tanguru, a aldeia lá do Tanguru, lá do Loic, eu acho que você conhece lá, Conheço. do Loiquinho. Sim. Foi lá no Aira, né? Lá que iniciou. E já iniciou, já explodindo tudo já. Já passando para outro caso, não sei, é rápido, rápido demais. Muito rápido. Foi contaminando tudo incrível. Essa doença é terrível. É. Tem muita gente falando, indígenas falando, que essa doença apareceu porque
o homem branco, o não indígena, ele não está tratando bem a natureza, né? Ele está fazendo muito buraco, garimpo, madeireira, e por isso que apareceu essa doença. É assim que eles estão pensando. Você já escutou essa conversa, não? Já essa questão é mais assim, eu considero assim, desobediência, desobediência em ecossistema, porque para nós sabe muito bem, eu acho que já contaram com vocês muitas coisas a respeito de nós respeitamos mata. A gente sabe que mata tem dono. Para você pegar madeira, tem que pagar. Se você for pagar, entende que tem um sucuri ou um jaú, alguma coisa de guarda que fica vigiando o garimpo, o diamante, tal, então os caras pescam, bombardeiam isso aí, e quando saem esses fenômenos da natureza, assim, acaba criando nós indígenas, a gente essas doenças, digamos assim, misturado com fenômenos da natureza, entendeu? Pela destruição da natureza mesmo, entendeu? Eles falam muito isso aí. Eu vejo isso aí assim, eu fico com medo, né? Sei lá, eu acho que é porque a gente tem aquele espírito assim muito ligado a essas coisas, né? Eu, pelo menos, quando os caras me contam muito isso aí, nossa, eu não gosto nem de estar comentando muito, assim, essas questões mais espirituais e tal, essa coisa assim, né? Questão mundo, físico, essa coisa. Eu evito falar essas coisas, porque faz parte do nosso ser indígena, né? Você ter esse respeito com aquilo, você se preparou para você ter esse equilíbrio entre você, a natureza e tal, pescaria, tudo isso aí tem muito significado para nós indígenas. Hein? Tudo tem significado. As danças que a gente promove, no caso o Bacairi lá, o Paquera, nós temos uma dança que chama Yacuigada. Ela é uma dança assim aquática, né? Ela influencia na nossa concepção, ela influencia a abundância em pescaria, assim, de pescaria, de caça, sabe, essa coisa. Ela tem uma sustentabilidade espiritual harmônica dentro das nossas aldeias, entendeu? Então, ela é importante isso aí, Sofia. Assim, a gente vê a destruição. Eu fico muito com dó dos parentes que estão em cima da riqueza, né? E os garimpeiros detonando com eles ali. E realmente eles têm uma vida difícil aí. Essa questão aí. Eu tenho muito medo de falar isso. Mas é importante, né, Vitor? Eu acho que é importante você falar, sabe? É uma coisa que a gente precisa ouvir mais, né? Quem não é indígena precisa escutar mais, ficar mais ligado nisso. Eu acho que é importante essa fala de vocês, sabe? Porque, assim, eu acho que eu estou sendo dos derradeiros, assim, que realmente passou por um ciclo de cultural, de vida indígena mesmo, antes de eu vir para a cidade, de descarificar o corpo, de colocar as coisas na fruta, alguma coisa assim no olho, de mês em mês, descarificar o corpo.
juntar com quando a minha irmã teve a primeira menstruação, a gente teve que se escarificar o corpo junto com ela, com o meu irmão, como guarda-costa dela, etc. Essa coisa assim. Eu acompanhei, cresci. Antes de eu vir para a cidade, eu passei por esse ciclo de vida cultural Bacairi, entendeu? Era muito duro, assim, a educação. Minha avó ainda estava viva, meus avós, todo mundo. E a gente tinha que ouvir, respeitar, falar o mais velho, a gente tinha que ficar quieto, essa coisa assim. Hoje em dia a gente pouco vê essas coisas hoje em dia na nova geração, mas eu fui assim, educado, bem sistema bruto mesmo na época, entendeu? Eu me preparei, eu acho que eu tô velho agora, assim, bem forte, apesar de ter passado numa situação, mas eu tenho isso na minha cabeça. Alguns alguns remédios mais difícil de procurar, se alguém não conhecer, já era, já perdeu. Vão ficar mais esses remédios medicinais superficiais, vão ser mais fácil para achar e tal, essa coisa assim. Eu tenho essa convicção de falar isso, porque nem todos conhecedores de raízes desses plantas medicinais, eles mostravam para a gente, né? Eu acompanhava muito meu avô, e ele falava isso, ó, vou levar isso aqui para passar em você. Mas isso aqui só sabe quem conhece sou eu, para usar em você. Era assim um segredo familiar assim, de preparação, a gente, entendeu? Mas só que essa preparação era via limpeza de corpo. Eu aprendi assim limpar meu corpo via vômito assim eu acho que desde 7 anos assim, com casca de jatobá, depois aqueles árvores que ficam lá no fundo do rio assim, depois orelha com Tá. Vitor, meu amigo, foi muito bom conversar com você, trocar ideia um pouco. Quando a próxima vez que eu for aí, a gente conversa com calma, tá bom? Um grande abraço. Qualquer coisa a gente se fala pelo Zap, a gente tem o contato, tá bom? Um abraço, um beijo. Pronto. Tchau.